Boa noite, portugueses, nossos amigos, uma vez mais convosco, neste domingo à tarde, como habitualmente, no nosso programa Nossa Fé, Nossa Vida, através do canal 49. De novo, o Sr. José Gomes, sua digníssima esposa, a Sra. Ricardina, o filho da minha mãe, e vós, comunidade portuguesa, comunidade cristã, que tendes a paciência e tendes também... pois essa paciência é bem dito. Tendes a paciência para nos deixar entrar na vossa casa e falar um bocadinho para vós, ou conversar um bocadinho para vós, e escutando. Hoje vamos apenas refletir sobre o Evangelho. É um dos temas importantes, por sempre, devido à nossa vida, devido à nossa existência como pecadores, e é um dos temas importantes também para nós, situados, repito, situados na nossa Quaresma, e Quaresma de 2016, situada no ano da misericórdia, que o Papa tanto nos pede, que aproveitemos para fazer algo de importante à nossa vida e à nossa salvação, porque não? Vamos ler então o Evangelho da missa de hoje. Posso ler então, Sr. Padre? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes, então, a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu, encheu-se de compaixão e correu a lançar-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos, e disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestilha, e põe-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejamos, porque este, meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe: que era aquilo? O servo respondeu-lhe: O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora estar com ele, mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e tu nunca destes um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo? Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sim, senhor. Panos para manga, Sr. Padre.
É uma história muito Muito conhecida. panos para mangas. Muitos panos para mangas. É verdade. É um dos textos, a quem dizer isto, não posso dizer que é o texto mais belo de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou que é a parábola mais bonita de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, que é um dos textos que eu penso que mexe com todos nós, mexe. Se há parábolas claras, claríssimas de Jesus Cristo sobre aquilo que Cristo quer dizer, todas elas são luz e vida, mas de facto esta mexe connosco. Porquê? Porque mexe com a nossa condição humana, mexe com a nossa história, mexe com a história de tantos homens, nossos amigos que conhecemos. E depois há uma das coisas, nós falamos, como diz São João, São João no seu Evangelho e também nas suas cartas, São João diz abertamente: a Deus ninguém o viu. A Deus ninguém o viu. Agora, nós vimos-lo e ouvimos-lo através de Jesus Cristo. Por aquilo que Cristo disse, por aquilo que Cristo fez e por aquilo que... como é que nós podemos imaginar Deus? Como é que os discípulos, os amigos de Jesus Cristo, podem ver, por exemplo, Deus? Viram o seu retrato. E quem é que pintou, quem é que mostrou esse retrato de Deus? Jesus Cristo. Por isso a Igreja afirma que Jesus Cristo é o perfeito rosto de Deus. O nosso conceito, a ideia que podemos fazer de Deus, temos que recorrer a Jesus Cristo. Depois, um dos textos de Jesus Cristo que mostra realmente o ser de Deus, a maneira de ser de Deus, é de facto este episódio, esta parábola do filho pródigo. Para mim, penso assim. Ela é o Deus da misericórdia. E É o que eu ia dizer. o que é que isto mexe convosco? O que é que vocês, como casal, como pais, também que sois, o senhor José que trabalha na igreja, sabem que trabalha na igreja como um visitador aos homens que estão prisioneiros, estão presos por culpa de vidas erradas, etc. Na vossa experiência de vida, o que é que, ao lermos este texto, o que é que vos apetece dizer à nossa gente? É uma misericórdia, mas muito humana, porque isto é algo que se passa no mundo inteiro, especialmente nos dias de hoje. Os nossos filhos tomam a liberdade, às vezes muito cedo, porque têm que estudar, vão para longe do lugar onde vivemos, e depois vão se envolvendo com outras pessoas que têm outras maneiras, outros gestos, e depois eles deixam a casa e deixam os nossos costumes que ensinamos. E depois há casos que os pais aceitam. É uma sabedoria, é uma misericórdia, porque é os que mais necessitam, não é verdade? Mas há outros pais que não aceitam. E aí torna-se uma dificuldade humanamente, porque muitas vezes vão entrar em vícios, vão entrar em outros problemas graves, e às vezes é muito tarde para os reencontrar e salvar, especialmente das drogas ou de outros problemas que surgem. E esta é uma parábola muito importante para nós que somos pais, porque depois que o filho sai de casa e torna-se rebelde, os pais estão contra eles, mas eles também, da sua maneira, são contra os pais. Ficam também contra os pais, porque os pais não aceitam, não os entendem. E o que é que um pai sente quando vê o seu filho ir para longe, sair de casa? Não tem mal nenhum. O pai até muitas vezes tem toda a razão para se alegrar. O filho tomou rumo, estudou, arranjou um emprego ou um trabalho, toma responsabilidade, vai trabalhar, sai de casa, vai para uma terra distante, mas o pai até pode ficar contente. Olha, o meu filho agarrou a vida entre mãos e foi. O problema é quando se pede: pai, dá-me o que me pertence, reparte, faz as partilhas, dá para cá o que é meu e eu vou à minha vida. E o pai sente
que para onde o filho vai neste estilo, se calhar perde-se, ou se calhar o que é que... Na verdade é esta. Eu, não deixando parando de falar, lá na prisão uma vez encontrei um rapaz, um senhor, e ele disse: eu estou aqui porque eu nunca obedeci. E nunca me disseram não. Sempre me diziam sim. E eu nunca obedeci a ninguém. E quando qualquer coisa que eu tinha na rua, eu queria era bater. Eu ia bater. E fui preso muitas vezes, até que cometi um crime e estou aqui. Quer dizer, eu nunca obedeci. E em casos mútuos, não é? Acontece este problema. Porque a falta de obediência, muitas vezes, gera essas complicações familiares. Porque nem sempre os pais estão errados, mas também nem sempre os filhos estão errados. Esta é que é a verdade. A senhora Ricardina há bocadinho dizia também há outro, há muitas maneiras. Há outra maneira também. Eu como mãe... Há outra lição que a parábola eu nos como pode mãe dar. posso ver estes 2 filhos. Tenho 4. Eu posso ver estes 2 filhos. A primeira, aquele que errou, para mim, estou sempre à espera dele mudar de vida. Muitas vezes para os irmãos, ele é a ovelha perdida da família, ou ele sujou o nome da família. Um pai e uma mãe já não vê assim tanto. Embora tivesse a verdade, mas a gente está sempre à espera que aquele filho modifique, e é como Deus, que está sempre à espera do arrependimento. Eu estou a ver o lado do outro rapaz que chegou em casa e viu uma festa. Agora aquele do meu irmão foi gastar o dinheiro do meu pai e vem agora aqui e tem uma festa e um anel no dedo. Isso é demais. É demais para aquele rapaz. Um minuto. A gente é uma história muito bonita e a própria experiência deste casal com pai e mãe, experiência como pais e mães, porque depois há muito pai e muita mãe. E há muita maneira de ser pai e de ser mãe. Nós vamos interromper aqui um bocadinho e já voltamos. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. A Dream Limousine é uma empresa de limousines que coloca ao seu dispor todo o requinte e distinção que necessita para assinalar ocasiões especiais. A Dream Limousine conta com o profissionalismo e responsabilidade dos seus condutores para lhe proporcionar um dia especial. Além do inglês, os nossos condutores falam português, possibilitando uma melhor comunicação com os nossos clientes. Com a Dream Limousine, o seu dia especial será em grande estilo. Sedans, stretch limousines até 20 pessoas, party bus, serviço de aeroporto, proms, casamentos, quinceañero, sweet 16s, night outs e excursões para prova de vinhos. Reserve 6 horas e terá a 7ª grátis. Dream Limousine a servir o Vale Central e a área da Bahia. Na Califórnia, telefone 1-800-998-9248 ou aceda à internet www.dreamlimo.net. Porque há sonhos que se podem realizar. Ok, meus amigos, certamente recordam, interrompemos o raciocínio da senhora Ricardina para fazermos o nosso pequeno intervalo que era preciso fazer com os homens das nossas câmaras. A Ricardina, siga o seu raciocínio, faz favor. Sim, estava dizendo que aqui conta a história de um pai com 2 filhos. Um que errou e o outro que é um rapaz direitinho, que fez tudo que o pai pediu, mas também tinha alguma coisa que não estava bem, não estava contente com o bem, aceitar o seu irmão. Que é o que muitas vezes hoje em dia, há muitos irmãos que não estão se dando, porque um era a ovelha negra da família e o pai ajudou e a mãe ajudou porque tem o coração de pai e de mãe, que é o coração de Deus. Todos são iguais. Todos são, para nós, os nossos filhos perdidos são aqueles que mais a gente está à espera deles mudarem. Portanto, o egoísmo dos outros que estão bem,
e que talvez querem que os pais virem a face àquele rapaz porque ou gastou, ou perdeu-se, ou alguma coisa aconteceu. Não, eles têm que estar contentes com o pai, porque aquela pessoa estava perdida e agora está salva, ou está procurando ser melhor. Mas em relação aos sentimentos, em relação à atitude, em relação, de facto, aos sentimentos, o que é que lhe parece que, afinal, o filho mais velho, o que é que faltava ao filho mais velho em relação ao pai? Está falando que estava em para casa? Para ter aquela atitude contra o irmão, ou meio zangado, ou chateado, para ter essa atitude, o que é que lhe faltava? A gostar também de ter recebido o seu irmão já curado Sim, e arrependido. É o que lhe faltava. Ele estava a dizer, estava jealous, porque o pai fez uma festa e nunca tinha feito para ele. Porquê? Porque ele tinha tudo todos os dias. Mas a senhora há bocadinho disse uma coisa que eu achei bonita. Faltava-lhe O amor. uma experiência. Sim. Ele não era pai. Ele não era pai. Não podia entender o que o seu pai estava a passar. Portanto, para mim é uma ideia bonita. A atitude do filho mais velho, egoísta, e de ver mal a ternura do seu pai, porque diz a senhora Ricardina que lhe falta, porque ainda não tinha passado pela experiência de ser pai. Se ele tivesse uma experiência de pai verdadeiro, certamente entendia perfeitamente. O que é que o pai dele estava a fazer com o outro irmão. Claro, é como os casais que não têm filhos e dizem, se fosse meu filho eu fazia isto, se fosse meu filho eu fazia aquilo. Mas quando eles são pais, eles quando são pais, eles mudam verdade, a questão é outra. Quando têm filhos também gostam da gente. Amor de amigos, pai é para muito nós, situados, quarto domingo da Quaresma, já passámos um bocadinho mais do meio da Quaresma, situados neste tempo, penso que situa perfeitamente bem. A Igreja vai buscar estes textos de São Lucas para este domingo, para nos mostrar, através desta parábola, o rosto admiravelmente maravilhoso de Deus. A misericórdia de Deus. Nós falamos muito neste ano, no chamado Ano da Misericórdia. Se há uma ideia, se há uma palavra, se há uma figura com sentimentos que mostre o que é realmente a misericórdia do nosso Deus, que nós amamos, porque sabemos que Ele que nos ama, se nós queremos perceber Deus, é olhando, de facto, este texto do Evangelho de hoje. Se queremos perceber as entranhas de Deus, se queremos perceber o mais íntimo do coração de Deus. É bonito a maneira, certamente triste, quando viu, Deus também se entristece quando nos vê por caminhos errados, por resoluções da vida que de certeza, porque para Deus não há dias nem noites, nem hoje ou amanhã. Há um presente, há o tempo contínuo. Então Deus viu imediatamente na pessoa, Deus vê imediatamente nas nossas pessoas os caminhos errados que vamos ter, o caminho que não vai dar certo, o caminho que nos leva à desgraça, e então a sua súplica, e daí a voz da Igreja, que é a súplica de Deus a cada um de nós, daí a voz da Igreja que nos pede, quando descobres que estás a ser pasto, estás a ser comida, estás a ser alimento de porcos. Este rapaz, de quem fala o Evangelho, São Lucas também foi muito fino na maneira como escreveu. O homenzinho, às tantas, viu-se, às tantas entendeu-se que estava a ser pasto de porcos. Que estava a alimentar-se da comida dos porcos. Os porcos quê? Porcos mesmo animais que só comem bolotas, não me parece. Mas estava a ser pasto,
a sua alma, o seu coração, os seus instintos, as suas atitudes, as suas palavras, o seu modo de vida. Estava a alimentar atitudes porcas. Tinha uma vida de porcaria, tinha uma vida feia, tinha uma vida estúpida e inútil. Às tantas, percebe na sua consciência onde estava. E também percebe na casa outra coisa bonita. Na casa do meu pai, afinal, há comida em abundância. Há comida boa. Na casa do meu pai eu estava melhor, em comunhão com Deus, em comunhão com o amor, na fidelidade, na companhia, no diálogo, usufruindo do amor da casa do pai, do meu pai, etc. Eu lá estava muito melhor. Até os empregados se sentem bem, os empregados, os criados lá sentem-se bem. E eu que sou filho, estou aqui. Então, aquela solução bonita, vou para trás e vou dizer com toda a verdade: Pai, eu pequei, eu errei contra ti e contra Deus. Essa é a ressurreição da pessoa. Esse é o que diz o pai ao filho mais velho: teu irmão estava morto e voltou à vida. Porque é que eu não me vou alegrar? Porque é que eu tenho que me alegrar? E temos que fazer em casa, temos que fazer uma festa, porque ele estava morto e voltou, ele estava perdido e foi encontrado, etc, etc. Se há coisas que nos mostram, então, certamente, a alegria daquele filho, daquele rapaz que teve coragem de voltar para trás. Imagino, quando teve coragem de voltar para trás. E se calhar vinha à rasquinha, se calhar com a cabeça enroscada debaixo do braço, vamos lá ver como é que o meu pai me recebe, ou etc, etc. Eu gostaria de... E ao ver que o pai o recebeu daquela maneira, não é? Sabe Deus a alegria daquela Oh, faço ideia. a restauração, etc. Deixe-me contar-vos uma coisa que é preciso. Há uns 3 anos, em Hanford, naquela fila de confissões que sempre lá temos, veio um senhor que se confessou comigo. E a primeira coisa que ele disse é: Padre, ajude-me. Tenho tanta vergonha de lhe dizer o que vou dizer. Mas eu tenho coragem, eu fiz para mim mesmo este propósito, ter coragem, eu quero confessar. Ok. De facto, uma desgraça de vida, desgraça, e erros, sofrimentos. Olha, lembrei-me tremendamente deste caso do Evangelho. No fim, ele diz-me assim, quando mandei rezar o ato de contrição, quando rezámos, quando expliquei um bocadinho, ele disse: Senhor Padre, o senhor acredita mesmo que Deus me perdoa? Que estou perdoado? Eu digo: sim, se estás arrependido e se queres realmente voltar para trás, se queres corrigir e se prometes de facto estás arrependido e pedes perdão com sinceridade e prometes e estás resolvido a lutar para não caíres onde caíste, eu tenho a certeza que Deus te perdoa. E tu mereces um abraço muito grande, como o pai do filho pródigo. O homem levantou-se e dá-me um abraço grande. Interessante, nunca me tinha acontecido. Deu-me um beijo no pescoço. Um beijo no pescoço. Olha, ele pode estar a ouvir o senhor. Ele pode estar a ouvir. Mas contente, eu vi a felicidade daquele homem. Claramente. Eu vi a felicidade daquele homem. Aquela leveza com que se foi. Aquela alívio, é verdade. Alívio e aquela carga que saiu de que cima. deixou. O que é que me apetece dizer a todos vós? Não tenhais medo, nem vergonha, quando se fores a confessar. Nós todos somos pecadores. E o importante é fazermos a figura que nós temos que fazer. Se a minha figura é de pecador, é a minha. Não tenhamos medo da verdade, não tenhamos medo das coisas e muito menos não tenhamos medo de Deus.
Lembrai-vos sempre disso, na casa do Pai há um Deus que me ama. O meu Deus não é um polícia, não é um juiz, não é um castigador. É o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, é o Deus do perdão. É o Deus que ama profundamente os seus filhos. E a sua alegria tremenda, aliás, o próprio Cristo disse, há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que muitos justos que fazem muitas coisas. É verdade. Por esta sua história que o senhor contou, eu também posso te contar uma que aconteceu lá na prisão. 2 irmãos estavam lá, presos, não é? Mas não faltava muito tempo, eu sei, uns 2 ou 3 anos, e era o dia de confissões. E depois que ele confessou, o primeiro que confessou, quando saiu do confessionário, estava vermelho, estávamos todos lá, e ia pular. Uma coisa incrível. Pois o outro irmão, que não tinha visto isto, quando acabou de se confessar, fez a mesma coisa. Isso foi o alívio. O alívio foi muito extraordinário. Quer dizer, estavam sempre, talvez, numa vida que não era muito para estarem ali, não é? Mas o que é que tu ias dizer? Queria deixar aqui uma mensagem para aqueles pais que não têm coragem de aceitar os seus filhos quando erram para voltar a casa. Muitas vezes é a salvação deles dar uma oportunidade para eles se salvarem. Claro, se eles vêm a casa para não estar bem, é claro que os pais não devem aceitar. Mas se eles vêm com o intuito de se melhorar a sua vida, devemos sempre ajudar, vale sempre a pena. E amarmos sem condições. Às vezes nós amamos com condição. Eu perdoo-te se, eu aceito em casa de novo se fizeres isto, fizeres aquilo. Isso é amor sob condição. Deus ama sem condições. Deus ama livremente. Deus compraz-se no perdão e na misericórdia. Que sejamos capazes, neste tempo de Quaresma, neste ano da misericórdia, que sejamos capazes de pensar também um bocadinho na grandeza. Muita gente pensa que perdoar as ofensas que é um sinal de fraqueza. Que é um sinal de fraqueza, afinal somos tontos, afinal somos uns bambus, afinal não sei o que. Não, o ser capaz de perdoar as ofensas é uma vitória tremenda que a pessoa tem sobre si mesma. É a vitória do amor, é a vitória da misericórdia. O não ser capaz de perdoar é uma das maiores derrotas do ser humano. O egoísmo, ou a vingança, ou a raiva, ou a zanga é mais grande, é maior do que o meu perdão, do que a minha ternura, etc, etc. Não cantámos o Salmo hoje, não dá tempo. Já está. Mas é pena, porque o Salmo, o que é que nos pedia? Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saborear é ter sabor, é apanhar o sabor. Apanhar o sabor do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E saboreá-lo. Nós precisamos todos saborear. Ok, nós estamos quase a terminar. Olhe, a caminho da Páscoa, haja conversão e haja uma volta à casa do Pai com toda a sinceridade dos nossos seres de filhos de Deus. Dream Limousine é uma empresa de limousines que coloca ao seu dispor todo o requinte e distinção que necessita para assinalar ocasiões especiais. A Dream Limousine conta com o profissionalismo e responsabilidade dos seus condutores para lhe proporcionar um dia especial. Além do inglês, os nossos condutores falam português, possibilitando uma melhor comunicação com os nossos clientes. Com a Dream Limousine, o seu dia especial será em grande estilo. Sedans, stretch limousines até 20 pessoas, body bus,
serviço de aeroporto, proms, casamentos, quinceañero, sweet 16s, night outs e excursões para prova de vinhos. Reserve 6 horas e terá a 7ª grátis. Dream Limousine a servir o Vale Central e a área da Bahia. Na Califórnia, telefone 1-800-998-9248 ou aceda à internet www.dreamlimo.net. Porque há sonhos que se podem realizar. Senhores telespectadores, já compreenderam todos que eu estou a falar agora numa igreja. Está atrás de mim um quadro, o tema não é religioso. Aquele quadro representa a família real portuguesa quando ia embarcar para o Brasil. A princesa, a rainha, aliás, que está ao centro, aquela senhora mais alta, é a rainha Dona Maria I. Rainha Dona Maria I, de quem já lhes falei, era filha do rei Dom José, portanto era neta do rei Dom João V e, portanto, era bisneta do rei Dom Pedro II. E esse Dom Pedro II é que é irmão da mulher de quem lhes vou falar. Era irmão da rainha Dona Catarina. Porque é que está aqui um quadro do tempo dos bisnetos? Por uma razão. Estou-lhes a falar no palácio que a rainha Dona Catarina mandou fazer para si. Esta igreja foi imaginada por ela, desenhada por ela, mas depois isto passou por muitos terremotos. Um deles é realmente o terremoto de 1755, que arrasou um bocado isto e foi preciso restaurar muita coisa. Outro foram as invasões francesas. Isto foi aqui o quartel-general do general Bernadotte, um general francês. Quando se foi embora, levou tudo quanto aqui havia de precioso. Não ficou nada praticamente para recordar a rainha Dona Catarina. Agora, o palácio foi ela que o mandou fazer, foi ela que o inventou, que o desenhou com imenso amor, depois de uma vida profundamente dramática. Bom, e é essa vida que eu gostava hoje de lhes contar. Dona Catarina nasceu em Vila Viçosa, no Palácio Ducal de Vila Viçosa, em 1638. É importante esta data, porque 38 é 2 anos antes da restauração. Quer dizer, quando ela nasceu, não era nem princesa, nem infanta, era mais uma filha dos duques de Bragança. Simplesmente o duque de Bragança, 2 anos depois, na Revolução do 1º de Dezembro, vem a encabeçar uma revolução portuguesa que restaura a independência de Portugal e fica rei. Então, a pequena Dona Catarina passa a ser infanta. Teve aqui uma infância feliz, ela não tinha muita saúde, tinha uma saúde débil, e morre-lhe o pai cedo. O nosso rei, Dom João IV, morreu e ficou regente a mãe, a rainha Dona Luísa de Gusmão, e nós abraços com a terrível guerra com Castela, porque naturalmente a Espanha não achou bem que Portugal declarasse a independência. Portanto, passou a fazer uma guerra, umas invasões constantes, e nós a ter que arranjar soldados, armas, cavalos, munições, dinheiro para fazer uma guerra. O país que estava... não tínhamos nada. Esses anos são
terríveis porque grandes exércitos em cada primavera invadem ou a beira ou o Alentejo ou atrás dos montes e lá têm os portugueses que ir acudir. A situação vai se tornando cada vez mais difícil e em 1660 a infanta Dona Catarina tinha já 22 ou 23 anos. Aparece esta ideia à mãe, à regente. O único trunfo que a gente agora tem é casar esta menina com o rei de Inglaterra. O rei de Inglaterra era solteiro, era o rei Carlos II, e porque com o casamento faz-se uma aliança, se os ingleses apoiarem Portugal, os espanhóis não conseguem tomar conta disto. Vêm para aqui tropas inglesas, nós podemos manter a nossa independência. Bom, e mandou um embaixador à Inglaterra dizer ao rei Carlos II, que estava há pouco tempo do trono, era um rei novo, e que lhe propunham aquela menina como noiva para casar, com um dote espantoso. Isto agora, aqui é que se vê realmente a habilidade da regente Dona Luísa de Gusmão. O rei casava com a menina e, primeiro, nós entregávamos o dote de 500.000 libras de ouro. 500.000 libras de ouro. Isto em dinheiro de hoje é mais de 12 milhões de contos, numa altura em que nós não tínhamos um centavo. Isto estava bom. E sabia-se que o rei de Inglaterra também não tinha dinheiro. A Inglaterra era um país rico, mas o Parlamento não deixava dar dinheiro ao rei, até porque o rei gastava o dinheiro um bocado, enfim, gastava o dinheiro como queria, como lhe apetecia. O rei gostava imenso de mulheres, imenso. E com as suas amigas gastava um dinheirão. Portanto, o Parlamento dava-lhe muito pouco. Ora, o rei, 500.000 libras, que bom que isso era, mas mais do que isso. Além do dinheiro, consistia o dote, primeiro, na cidade de Tanger. Tanger, como sabem, fica muito perto do Estreito de Gibraltar e nessa altura ainda os ingleses não tinham conquistado Gibraltar. Os ingleses só vêm a conquistar Gibraltar perto de 50 anos depois, em 1704. Portanto, se eles pudessem ter uma base naval em Tanger, controlavam toda a entrada e saída de navios do Mediterrâneo, ficavam donos do Mediterrâneo. Portanto, a gente, como dote da nossa princesa, oferecia nem mais nem menos que o domínio naval do Mediterrâneo. E mais, oferecíamos a cidade e todo o território de Bombaim. Bombaim era uma rica cidade na Índia. Os ingleses estavam nessa altura a pensar nos seus primeiros projetos de expansão, e isso, entregar assim uma cidade, eles não tinham nada na Índia. Devo dizer que Bombaim é o início, é a base, é o ponto de partida do grande Império Britânico da Índia. Pois a gente dava-lhes a Índia. E mais, como se isso não chegasse, dávamos liberdade de comércio e igualdade de direitos aos portugueses no Brasil. O Brasil, que nessa altura tinha uma fama fabulosa de terra rica, de terra, de onde vinha tudo. Portanto, estávamos a entregar aos ingleses o Brasil, o Mediterrâneo e a Índia. E ainda 500.000 libras esterlinas. E ainda uma princesa que o nosso embaixador dizia que era muito bonita, muito bonita. Aí é que as coisas se complicam. É que, bem, claro, os almirantes ingleses disseram, isto convém, porque essa coisa de Tanger para nós é muito importante. Porque a Inglaterra estava em guerra, ora com a França, ora com a Holanda, e, portanto, dominar o Mediterrâneo era fundamental para eles. Isto convém que a gente fique com Tanger, convém o casamento. Bom, mas o embaixador da Espanha pensou, isto é perigosíssimo. Se eles agora ficam, aliás, o rei de Inglaterra casa com uma portuguesa, dá-lhes apoio e a gente nunca mais consegue dominar aqueles malditos daqueles portugueses. Então vai o embaixador e diz ao rei, então você vai casar com aquela moça, ela é muito feia, muito feia. Olha, até dizem, ela parece um rato. É horrível. Toda a Europa vai fazer troça de si só se casar com uma rapariga tão feia.
Há na Europa raparigas tão bonitas por esse mundo. Ainda por cima é católica, você é protestante, vocês vão se dar mal. Não, bom. E convenceu o rei. O rei, que tinha dito ao embaixador que sim, por causa do Tanger, por causa dos almirantes. Quando veio um outro embaixador, já com as coisas preparadas para o casamento, nem sequer o quis receber, nem recebeu. Bom, o embaixador fica um bocado aflito e manda ir um retrato da princesa. E este é um ponto interessante. Dona Catarina era bonita ou era feia? Reparem, é um rosto pequeno, afunilado. Ela tinha uma cor um bocadinho morena, era uma moreninha, os olhos pretos. Creio que estes retratos que eu estou a mostrar são todos feitos, já ela era ou infanta ou rainha. E os pintores esmeram-se sempre em fazer as pessoas mais bonitas do que elas são. Portanto, tem que se dar aqui um desconto. Mas acontece que o rei da Inglaterra, muito entendido em mulheres, entendia que isto de loiras, ele estava farto de loiras. Lá em Inglaterra eram todas loiras. E ele tinha uma certa queda para as morenas. E aquele retrato pequena, talvez. E depois aquela coisa do dinheiro, ele estava cada vez com mais dificuldade de dinheiro. Bom, fez-se o casamento e em 1661 vem uma esquadra a Lisboa, uma esquadra inglesa grande e com uma festa enorme. A nossa infanta, Dona Catarina, torna-se a rainha de Inglaterra, Catarina, mulher del rei Carlos II. Mal sabia a nossa pobre Dona Catarina o que ia esperar. O rei Carlos II também não era rei há muito tempo. Ele era filho do rei de Inglaterra, Carlos I, aquele rei que entrou em conflito com o Parlamento, tiveram uma guerra civil, foi vencido pelo Cromwell, foi julgado, foi condenado à morte e cortaram-lhe a cabeça em Londres em 1649. É claro, a viúva com os filhinhos fugiu dali, ele tinha 2 filhos, Carlos e Jaime, e foram para a Haia. E o pequeno, enquanto durou a ditadura do Cromwell, ele viveu por ali. Quando morre o Cromwell, os ingleses pensaram em voltar à monarquia. Ainda houve uma tentativa de um filho do Cromwell fazerem no herdeiro do governo, mas o rapaz não tinha qualidades para aquilo, claro que não tinha. E foram chamar, portanto, o filho do Carlos I, o que tinha ficado guilhotinado. É este Carlos II. Portanto, chega à Inglaterra, enfim, é um homem sereno, ele é um homem com qualidades. Recebe a nossa rainha, até disse a um escrito dele, bom, não é tão feia como diziam, ela diz, no rosto dela não há propriamente monstruosidades, e até tem uns olhos bonitos. Além disso, tinha uma voz muito doce. É claro que a rainha não sabia uma palavra de inglês, e o rei não sabia uma palavra de português, claro. Mas parece que se entendiam mais ou menos em espanhol, e as coisas lá foram correndo umas semanas, menos mal. Até que um dia aparece o rei, com uma senhora muito elegante, muito bonita, e diz, quero-te apresentar, e quero até que seja uma das aias, uma das senhoras, porque é uma bela colaboradora, como vais ver. E ela falou àquela condessa tão bonita, mas aí uma das portuguesas que a acompanhavam diz-lhe ao ouvido, olha que esta é que é a amante do rei. A rainha, que não esperava aquilo, ela já estimava muito o marido, teve uma profunda comoção, uma hemoptise, e perdeu os sentidos. Isso origina uma crise enorme. O rei interessou-se muito pelas melhoras, mandou o primeiro-ministro e explicou-lhe. E houve aqui um erro de informação, deviam-lhe ter dito que as coisas aqui são assim mesmo. O rei tem as relações que entende e ninguém tem nada com isso. Uma coisa é o casamento, que serve para dar herdeiros ao trono, outra coisa é a vida de um homem que faz o que entende. Aqui em Inglaterra é assim que se pensa, e a rainha está casada com o rei da Inglaterra. O rei mandava, além disso, assegurar que tinha a maior estima, o maior amor, já estava dedicado profundamente à sua esposa portuguesa e que ela não podia, portanto, estar a fazer aquele drama.
mas não houve razões que convencessem a rainha. Não houve. E durante anos, o rei e a rainha nem sequer se falaram. Durante anos. Bom, a rainha passava a vida fechada no seu oratório. Eu até tenho aí um documento engraçado que gostava de lhes ler. É um folheto, a fotocópia de um folheto feito em França sobre a vida de Catarina de Portugal, rainha de Inglaterra. Bom, e em que se diz a vida que ela levava, isto deve-se referir a esses anos. Diz que se levantava às 5 da manhã, quer de inverno, quer de verão, ia-se logo meter no oratório. Estava a rezar no oratório até às 10. Às 10 da manhã saía para fazer a sua toilette, que demorava das 10 às 11. E às 11 saía da toilette para ir para a missa. Ia para a missa e estava na missa até à 1. Depois ia almoçar com o rei. Depois diz aqui que depois ficava em conjunto com o rei. Já sabemos que isso não era verdade. E entre outros pormenores que mostram bem a vida da época, para fazer o elogio da rainha, diz que ela nunca se queria ver ao espelho. E dizia, eu não me admiro a mim própria, quando me arranjo é para que os outros me vejam. E só fazia toilette quando lá iam embaixadores. Além disso, era uma pessoa muito limpa, muito limpa. Diz aqui que até tomava banho de 6 em 6 semanas, quer no inverno, quer no verão. Bom, a verdade é que os anos passaram, amantes antigas do rei fizeram-se amigas dela e eles lá puderam compor as relações. O rei, apesar de tudo, tinha muita consideração por ela e aí começam outros problemas. É que a rainha era católica e no contrato de casamento tinha ficado. Ninguém impede a rainha de ter a sua missa, os seus sacerdotes, fazer a sua vida religiosa. Bom, mas a Inglaterra não era católica, era protestante. Bom, e, portanto, começa a haver agora uma cabala contra a rainha. A rainha é papista, eles não diziam católicos, diziam papista. E arranja-se a terrível conspiração papista. Aparece um sujeito, um dia o rei vai a passear pelos jardins e aparece um homem que lhe diz: Majestade, eu tenho uma coisa muito importante que o senhor tem que saber. E ele não me massa. Não, olha que é a sua vida que corre perigo. É meu dever de consciência dizer-lhe isto. Então diga lá. Há uma grande conspiração. Estão metidos os jesuítas e fulano, e de pessoas. E bom, o rei não quis saber, mas o homem vai procurar outros ministros, convence o Parlamento, e nessa altura toda a Inglaterra está efervescente, indignada contra a rainha, que tem uma conspiração para matar o rei e para conseguir que o rei, em vez de ser o Carlos II, seja um irmão do rei, que é o Jaime II, que é católico. O irmão daqueles dois meninos que vimos há bocadinho, um era protestante, quando foi rei, teve que se fazer protestante, e o outro era católico. E manteve-se católico. Então dizia que era uma conspiração para matar o rei, para matar todos os protestantes, todas as pessoas importantes. O pior é que toda a Inglaterra acreditou nisto. No próprio Parlamento, aparece um homem e jura que tem testemunhas e provas de que a rainha tinha preparado com o seu médico o envenenamento do rei. O rei mostrou-se uma pessoa superior. Nunca acreditou nisso, que se veio a provar mais tarde, que era tudo mentira. Apesar disso, essa conspiração, houve milhares e milhares de prisões, houve dezenas e dezenas de pessoas que viram a cabeça cortada, toda a gente que foi acusada, o rei nunca acreditou. Bom, viram que não era possível por esse lado, então começaram a convencer o rei de que ele se devia divorciar, porque realmente a rainha não tinha filhos. A rainha engravidou várias vezes, mas tinha uma natureza débil e não aguentava a gravidez, e ao fim de poucos meses, pronto, ficava sem esperanças nenhumas de ter filhos. Bom, isto aconteceu 1, 2, 3 vezes. Até que era evidente, ela não podia ter filhos. E começam a dizer ao rei: não, ela é que faz os abortos. Para quê? Porque se não tiver filhos seus, claro, quem vai herdar é o Duque de York, é o Dom Jaime, que era católico. E assim o Papa volta a mandar a Inglaterra. Portanto, é preciso livrar-se desta mulher.
Havia muitas maneiras. Uma era prenderem nadador. Era trair o rei, queriam envenenar, batiam na Torre de Londres e cortavam-lhe o pescoço, naturalmente. Bom, mas o rei, não, eu admiro, respeito a minha mulher e não acredito nisso. Então aparece em outra teoria, engraçada, diz, não, ela não é mulher dele. Ele é amante como as outras porque ela não sabe inglês. Ora, se não sabe inglês, quando foi o ato do casamento, ela não sabia uma palavra de inglês. Ora, segundo o formulário do casamento, como ainda hoje, como sabem, quando o padre pergunta se as pessoas querem casar, a gente tem que dizer que sim. Ora, ela não sabia inglês, com certeza que não disse yes. Certamente, portanto, se não disse, essas palavras são obrigatórias, portanto, não é casada, não é casada. E aparece o filho de uma das amantes, que era duque, o rei, teve muitos filhos de amantes, e a todos fez duques. Aparece um a dizer, não, ele casou, foi com a minha mãe. A minha mãe é que é a verdadeira rainha de Inglaterra, e eu sou o rei porque eu é que sou filho da verdadeira rainha. Esse duque veio a ter um triste fim, porque ele invadiu a Inglaterra à frente de tropas, foi preso e foi degolado. Entretanto, o rei morre numa apoplexia e sucede-lhe o tal irmão que é o Jaime II. Esse irmão é católico e, portanto, tenta instalar em Inglaterra outra vez a religião católica. Começa, primeiro faz um edito da liberdade dos cultos, quer dizer, cada um tem a igreja que quiser, não é obrigatório ser isto nem aquilo, liberdade total. Mas, nomeado para comandante dos regimentos, para governador das cidades, para os cargos do governo, só nomeia católicos. Isso torna-se cada vez mais irritante para a consciência nacional inglesa e, a certa altura, a Inglaterra é invadida por um príncipe de Orange, que vai ser o Guilherme III, o Jaime II foge, tem que fugir, e fica a nossa rainha, a viúva do antigo Carlos II, completamente sozinha. Escreve aqui para Lisboa, aqui em Portugal, entretanto o rei era o irmão dela, era o Dom Pedro II. E ela pede-lhe, manda-me um navio, eu aqui corro risco, porque a população continuava a dizer que ela era bruxa, que ela tinha morto o rei, que ela não tinha tido filhos porque não queria, que ela estava a intrigar e a conspirar para instalar outra vez o Papa em Inglaterra. E havia manifestações diante do palácio, a vida dela corria risco todos os dias. Bom, mas ela escreve ao irmão, aflita, manda-me um navio buscar. O irmão não mandou, não sei que razões tenha o nosso Dom Pedro para fazer isso à irmã, mas a verdade é que não mandou buscá-la à Inglaterra. E ela, depois de viúva, ainda passou lá mais anos, passou lá 7 anos de perigo de vida, sempre em perigo de vida, até que finalmente, já em 1692, já velha, já muito cansada, conseguiu voltar a Portugal. Mas não voltou por mar, ninguém lhe deu navio. Ela atravessou o Canal da Mancha, foi a Dieppe, depois meteu-se num coche e veio num coche por aí abaixo. Demorou meses, naturalmente, a viagem, até que chegou a Lisboa. E esteve por vários palácios, até que comprou aqui esta grande, isto eram hortas, comprou isto e mandou fazer aqui um palácio onde viveu e aqui morreu, já em 1705, depois de uma vida em que só teve desgostos. Quando morreu, deixou este palácio que acabava de ser construído ao irmão, o rei Dom Pedro II. Como sabem, Dom Pedro é o pai do rei Dom João V. E o Dom João V destinou-o para um dos irmãos, para um infante, e passou a ser o Palácio do Infantado. Depois de muitas voltas, hoje é a sede da Academia Militar. A única lembrança que eu tenho da rainha é esta, uma estátua que foi aqui oferecida pela Inglaterra por ocasião do jubileu da Rainha Isabel II, que foi o ano passado.
ela era muito religiosa e isto representa a rainha a rezar. Está com o crucifixo e aqui dos dedos pendia-lhe um rosário. Bom, mas o rosário também já alguém lhe levou. Olha, um ponto importante, é ela quem introduz em Inglaterra o costume de tomar chá às 5 horas. O chá vinha das colónias portuguesas e ela introduziu esse costume em Inglaterra. É uma pessoa a quem Portugal deve grandes serviços. Foi por intervenção dela que vieram a Portugal as tropas inglesas que nos permitiram acabar triunfalmente a Guerra da Independência. Mas até depois de morta não teve grande sorte. Na América quiseram-lhes fazer uma estátua. Tenho aqui um belo livro, um livro do Dr. Manuel Andrade e Sousa, que conta a história da rainha até 1994. É claro, e os últimos capítulos são precisamente sobre a grande estátua que iam fazer em Nova Iorque, teria 10 metros de alto. Está aqui já a ser um modelo transformado no bronze gigantesco. Bom, mas depois não foi possível inaugurá-la. Porquê? Porquê? Porque em Nova Iorque alguém se lembrou de dizer, bem, mas ela era portuguesa. Sim, era portuguesa. Bom, ora, os portugueses estão ligados aos escravos. Portanto, essa rainha com certeza que era pela escravatura. E como em Nova Iorque ainda uma grande parte de população que é descendente de escravos, não deixaram inaugurar a estátua da rainha. Isto é para que vejam até que ponto pode ser triste a vida de uma princesa. Nem depois de morta lhe querem fazer justiça. A Dream Limousine é uma empresa de limousines que coloca ao seu dispor todo o requinte e distinção que necessita para assinalar ocasiões especiais. A Dream Limousine conta com o profissionalismo e responsabilidade dos seus condutores para lhe proporcionar um dia especial. Além do inglês, os nossos condutores falam português, possibilitando uma melhor comunicação com os nossos clientes. Com a Dream Limousine, o seu dia especial será em grande estilo. Sedans, stretch limousines até 20 pessoas, party bus, serviço de aeroporto, proms, casamentos, quinceañero, sweet 16s, night outs e excursões para prova de vinhos. Reserve 6 horas e terá a 7ª grátis. Dream Limousine a servir o Vale Central e a área da Bahia. Na Califórnia, telefone 1-800-998-9248 ou aceda à internet www.dreamlimo.net. Porque há sonhos que se podem realizar.